Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Nós estamos fazendo uma série de comentários das Escrituras Sagradas com o nome de Entendes o que lê? E nós começamos essa nova série, Entendes o que lê, estudando e comentando a carta de Paulo aos Romanos, conhecido como Evangelho de Paulo. E hoje vamos falar do capítulo 6. Já falamos muitas coisas aqui, né? Desde o capítulo 1, desde a diferença entre a religião humana e o Evangelho, a questão do pecado, que é o egoísmo humano, no qual o homem acabou se tornando escravo. É uma escolha humana ter resolvido colocar a si mesmo acima de tudo, mas depois isso acabou se tornando uma escravidão. E finalmente nós chegamos no capítulo passado, mostrando que nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Até a lei que Deus deu no Antigo Testamento acabou se tornando uma forma de exaltação, né? Quanto mais as pessoas tentavam ser fiéis à lei, mais elas exaltavam o seu próprio ego acima das outras pessoas. E é por isso que no Evangelho nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus. Uma justiça que nos é imputada sem que nós a mereçamos. Muito pelo contrário, a própria lei foi dada para que nós, através da lei, pudéssemos nos ver em espelho, enxergar a nossa própria condição de escravos do egoísmo e assim podermos ser salvos por Deus através de Cristo Jesus. E aí vem a questão, né? Se não podemos fazer nada para mudar essa condição nossa de pecadores que somos, então vamos continuar no pecado para que a graça abunde em nossas vidas? Não, essa não é o caminho de Deus de salvação do homem. Vamos ler no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já que nós não podemos fazer nada para mudar essa nossa condição, já que até quando nós conseguimos de alguma forma obedecer a Deus, isso acaba nos tornando mais envaidecidos, acaba nos levando a uma maior autojustiça e nos atolando novamente na condição de pecado. Então o que nós vamos fazer? Vamos continuar pecando para que com isso a graça abunde em nossas vidas? De maneira nenhuma. Nós que estamos, aí entra uma questão agora que é muito interessante, presta bem atenção. Olha o que aqui o apóstolo fala. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado? Mas como isso aconteceu ou acontece? Vamos ver. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que interessante. O apóstolo Paulo fala que nós que fomos batizados em Jesus Cristo. Será que Paulo está se referindo ao batismo, aquele rito que João praticava, ou mesmo que depois os apóstolos praticaram? Certamente não.
uma condição dessa de pecador não seria resolvido por nenhum ato humano, nem de João, nem dos apóstolos. Que batismo é esse que Paulo se refere? Vamos ler de novo? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo com água? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Presta bem atenção o que Paulo está dizendo. Não só a justiça nos foi imputada, apesar de nós sermos pecadores, então nós fomos justificados por Deus, justificados pela fé, ou seja, nós que cremos que Jesus nos justifica, somos então justificados, mas há um outro benefício na morte de Cristo. Cristo não apenas morreu para que nós pudéssemos ser chamados de justos, mas quando ele morreu, se nós fomos batizados nele, nós também morremos. Esse batismo na morte, que é algo que muito poucos entendem, né? Porque muitos querem de alguma forma associar isso que Paulo fala àquele batismo com água, né? Eu não sei se você lembra da passagem, quando João batizava com água, ele dizia, olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, o qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. De sorte que depois que João foi preso, os discípulos continuaram batizando, eles tomaram para si aquela mesma obra que João tinha começado, mas é muito interessante que lá diz que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Agora, por que Jesus pode batizar com o Espírito Santo? Porque ele morreu na cruz e ressuscitou. E se nós fomos batizados nele, e aqui está falando de um batismo que tem que acontecer antes de nós sermos batizados com o Espírito Santo, e não está falando de batismo com água, porque não é nada que um homem possa realizar, não é nada que João Batista pudesse fazer, não é nada que os apóstolos pudessem fazer, não é nada que nenhum homem possa fazer. Então não se trata de batismo com água, mas se trata do batismo da morte. Você deve lembrar daquela passagem onde Tiago e João estavam, a mãe de Tiago e João foi até Jesus, pedir para Jesus que no reino dele um pudesse sentar à direita ou à esquerda, e ele pergunta,
para Tiago e João: vós podeis ser batizados com o batismo no qual eu vou ser batizado e beber o cálice que eu vou beber. Esse é um ponto importante. Sermos batizados na morte. E esse é, sem sombra de dúvida, o batismo que nos salva. Onde nós não apenas cremos no perdão e na justificação que nos foi dada, mas nós também somos batizados na morte de Cristo. E olha o que Paulo fala aqui no versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, novamente, a fé é o que faz a diferença. Assim como eu creio que quando Jesus morreu, ele tomou sobre si os meus pecados, e por causa disso eu fui justificado. E essa justificação acontece porque eu creio no que Jesus fez por mim. Eu preciso também crer que quando ele morreu, eu também morri. Esse é o batismo na morte. O batismo na morte é quando eu não apenas creio que eu fui perdoado, mas é quando eu começo a crer que eu também morri quando ele morreu, e que eu também me tornei uma nova criatura quando ele ressuscitou. Olha só, vou ler de novo o verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, instrumento de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que benefício a graça de Deus nos dá, de não apenas nós sermos considerados justos, ainda que somos pecadores, mas além disso, pela fé na morte de Cristo, nós podemos ser batizados nessa morte. Nós podemos crer que quando ele morreu, nós morremos. Nós podemos crer que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E assim nós podemos andar em novidade de vida. Porque se nós cremos que morremos com Cristo e com ele ressuscitamos, o pecado não terá domínio sobre nós. E esse é um ponto muito importante. E é por isso que a salvação, ela nos é dada por Cristo. Ela nos é dada pela justificação e ela também nos é dada pela nossa conformação com Cristo na cruz. Alguém já disse assim: quando cremos no sangue, nós somos justificados. Mas quando nós cremos na cruz, nós morremos e ressuscitamos com ele. E esse entendimento de que nós não apenas fomos perdoados, mas que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, é o que a Bíblia chama de batismo na morte. E é o que Romanos 6 está tratando. Ele não está tratando em batismo com água, porque batismo com água não faz parte do evangelho pregado por Paulo. Paulo fala lá em
em 1 Coríntios, quando ele está tratando da carnalidade, que dizia que era de Paulo, de Apolo, ele fala, olha, eu não batizei ninguém praticamente, um ou outro, ele cita lá, porque Deus não me enviou a batizar, mas para pregar o evangelho. Ou seja, o evangelho de Paulo fala de um batismo que acontece quando Cristo morreu. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos com Ele e com Ele ressuscitamos. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que vós, que a quem vos apresenteis por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste coração a forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse é um ponto que para nós precisa ficar muito claro. Que quando nós cremos na obra de Cristo feita na cruz, nós não apenas somos justificados, não apenas a justiça nos é imputada, mas nós também morremos quando ele morreu e ressuscitamos quando ele ressuscitou. E precisamos crer nisso. Essa é o evangelho da salvação. O evangelho que traz justificação, mas o evangelho também que nos liberta do pecado, na medida em que somos batizados na morte de Cristo. Na medida em que cremos, que quando ele morreu, nós morremos também. Quando nós entendemos isso, quando nós cremos que não apenas Jesus estava morrendo na cruz, mas eu também estava com ele. E que quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei e me tornei nova criatura. Quando eu creio nisso, eu estou sendo batizado na morte de Cristo e liberto do poder do pecado. Que Deus nos abençoe.